Senhoras e senhores, boa noite. Agradecemos a todos pela presença neste evento, em que o Tiro de Guerra 02046, Assis e o Grupo de Escoteiro Cambuí realizarão a comemoração do Dia da Vitória, comemorado em 8 de maio de 1945, marco do término da Segunda Guerra Mundial, conforme lei número 7.086, de 2 de maio de 2022, deste município. Iniciamos nossos trabalhos convidando os senhores vereadores a ocuparem seus lugares. O senhor Fernando Augusto Vieira de Souza e o senhor Gerson Alves de Souza. Presentes no local da cerimônia, o subtenente Rodney Antônio Gonçalves, chefe de instrução do TG 02046 de Assis, e o primeiro sargento Marlon da Silva Moreira, instrutor do TG 02046 de Assis. Também o sargento PM Alexandre Policher Alves, representando o comandante do Corpo de Bombeiros de Assis e o Grupo Escoteiro Cambuí. A senhora Fabiana Martins Braga Policher, diretora, presidente do Grupo Escoteiros Cambuí. O senhor pastor Silcrey Monteiro, os quais também convidamos a ocuparem seus lugares. Convidamos a todos para acompanharem a execução do hino nacional e, na sequência, o hino de Assis. Sonhos
mais amores. Com pátria mãe, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado. Dedica o verde louro desta flâmula. Mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte. Verás que o filho teu não foge a luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Terra de paz, seja feliz. Salve cidade, cidade de Assis. Terra de amor, terra de paz, seja feliz. Salve cidade, cidade de Assis. Salve cidade de Assis. Convidamos o senhor, pastor Silcrey, para proceder à leitura do trecho bíblico e a bênção do nosso evento. Boa noite. É com alegria que estamos aqui nesta noite para juntos homenagearmos e falarmos de uma data tão importante. Como pastor, eu agradeço às autoridades presentes que estão compondo este momento que vai fazer com certeza marcar a nossa história. Estamos num local seleto na nossa cidade, na Câmara. E o texto bíblico que eu quero compartilhar está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, que diz: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, ele escreveu a uma cidade que ele nunca tinha pisado. Roma era o império da época. Os imperadores governavam daquele lugar. E Paulo escreve para os cristãos que ele nunca tinha visto. Mesmo sendo um implantador de igrejas, um homem que fez 3 grandes viagens missionárias, mas alguém foi na frente dele. Para o cristianismo isto é um marco, porque alguém foi na frente do maior implantador de igrejas e colocou o nome de Jesus naquela cidade romana. E a Bíblia diz que quando Paulo escreve, ele coloca assim: em todas essas coisas. Por quê? Muitas perseguições, muitas dificuldades, o povo passava naquele período. Nós sabemos que Roma teve os seus momentos difíceis na história, cravando com crueldade os seus algozes e também algumas pessoas indefesas. Mas é por isso que Paulo encoraja os cristãos dizendo: mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por tristeza, se vocês olharem para Cristo, vocês vão descobrir que vocês são mais do que vencedores, porque é impossível um cristão ser derrotado. E isso ele encorajou os primeiros mártires daquele lugar, as pessoas que eram lançadas no Coliseu romano, quando
acreditavam em Jesus, elas iam como se fossem vencedores, e elas não retrocediam por nada, porque elas sabiam, independente da morte ou da vida, o seu coração já pertencia a Jesus, e isto fazia delas mais do que vencedores. Senhores, a vitória nem sempre está com aqueles que vão até o final, mas tem muita gente vencendo já na linha de largada. Mas eu sei que ao decorrer da caminhada, nós temos que percorrer várias coisas, várias situações, passar por coisas às vezes que nós não pedimos, mas eu sei que existe um Deus que olha para nós, e que se você olhar para Ele, você será mais do que vencedor, e Ele vai te dar força para você chegar até onde você tem que chegar. A largada foi dada, mas agora está na hora de você cruzar a linha de chegada. Saiba que Jesus olha para você, e não só torce, mas Ele já fez de você mais do que vencedor. Permita-me encerrar com uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por poder estar aqui nesta noite, e eu quero pedir a tua bênção sobre todos que estão aqui. Nós oramos desde a nossa cidade, desde as autoridades aqui presentes, de todas as patentes. Nós oramos também, Senhor, por famílias representadas aqui. Nós oramos, Senhor, por cada um, e entregamos nas tuas mãos e pedimos nesta noite, abençoa-nos, coloque os nossos olhos voltados para o Senhor, para que nós venhamos acreditar que contigo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu te agradeço, Pai, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Obrigado, senhores. Convidamos o senhor vereador Fernando Augusto Vieira de Souza para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Subtenente Rodney, pastor, sargento Marlon, atirador da reserva Santos, vereador Gerson, meu colega, Policher, chefe, todos aqui presentes, nosso veterano amigo aqui também, todos seus familiares, escoteiros, ex-atiradores, atiradores, familiares, sociedade civil em geral, público de Assis, aqueles que nos assistem pela Rádio Câmara, pela TV Câmara, também, nosso boa noite. Esse momento é muito memorável, é muito importante que nós, enquanto sociedade, nós preservemos a nossa memória. Preservar a memória das pessoas que, com muito suor, com muito sacrifício, construíram o que temos hoje para viver. A paz que temos hoje, a situação econômica que temos hoje, os desafios que temos hoje, a posição nacional que temos hoje, no globo, no mundo, se deve a este dia de vitória, a este dia de vitória memorável, que não podemos deixar morrer, que temos o dever, enquanto brasileiros, de passar para os nossos filhos e de manter isso vivo em nossas memórias. Eu falo também, enquanto presidente da Associação dos Atiradores da Reserva do município de Assis, e nós estamos vivendo esse desafio de unidade, de trazermos os atiradores da antiga, os veteranos, os atiradores da reserva, para vivermos uma realidade diferente, uma realidade de fraternidade, de unidade, que nós precisamos para nos ajudarmos uns aos outros, para encontrarmos caminhos e soluções para os problemas da vida que nos apresenta. E nada melhor do que nós unirmos os nossos braços, unirmos as nossas forças,
para celebrarmos na noite de hoje o dia da vitória, esse dia tão memorável para o nosso país, para nossas gerações futuras, que só são possíveis graças ao esforço, o sangue e o suor de muitos brasileiros, não é, que celebramos na noite de hoje. Obrigado. Convidamos o senhor primeiro sargento PM Alexandre Policher Alves a proferir a sua apresentação. Boa noite a todos. Passar uma pequena explanação do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, dos nossos pracinhas, né? Tá aqui um veterano de guerra, né? Então, para a gente é muito orgulho. E os senhores são um legado que esses homens deixaram. Algumas fotos são meio antigas, né? De 45, vão estar em preto e branco. O 8 de maio, o dia da vitória, né? O dia que nós comemoramos aí. O som não está indo. 8 de maio, dia da vitória. Essa imagem aqui, Self-Made Man, um homem esculpindo a si mesmo. Escultura de Bob Carlin. O que significa? Que nós estamos em construção o tempo todo, né? Nós estamos em construção a vida toda, até o final. E esses heróis da Segunda Guerra deixaram esse legado para a gente, né? Graças a eles, nós podemos viver em paz. Aqui o exército de Hitler. Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e foi até 45. Aqui tem duas figuras aqui bem conhecidas, Hitler e Stalin, né? Os verdadeiros genocidas, não o genocida que a gente vê de narrativa por aí. A luta começou com os países dos eixos, Alemanha, Itália e Japão. Os países aliados que o Brasil se juntou foram Inglaterra, França, Estados Unidos e a antiga União da Rússia Socialista Soviética, que hoje só tem a Rússia. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da história da humanidade e se estendeu-se de 1939 a 45. Seu início ocorreu em 1º de setembro de 39. Mas se vocês repararem no mapa aqui, ela foi preparada bem antes. Em março, as tropas de Hitler já estavam preparadas. Aqui em outubro de 38, quando as tropas alemãs cruzaram a fronteira da Polônia, no encouraçado alemão, abriu fogo contra a cidade de Danzig. Cidade livre que contava com a presença de tropas polonesas. Aqui o primeiro discurso de Hitler, assim que ele assumiu a cidade de Danzig, na Polônia. Isso é um genocida, de verdade. 60 milhões, mais ou menos 60 milhões de pessoas morreram nessa guerra. Morreram nessa guerra. Esse daqui é o principal figura desse genocida, desse genocídio. E o nosso país, né, o Brasil, ele vai entrar na guerra. Ele entra como? O Brasil entra na Segunda Guerra entre o dia 5 e 17 de agosto de 42,
6 navios brasileiros foram afundados por submarinos alemães, o que resultou na morte de mais de 600 pessoas. O fato comoveu a nação, que passou a pressionar Vargas, presidente da época, Getúlio Vargas, a declarar guerra à Alemanha. Ainda no mês de agosto, o Brasil declarou oficialmente guerra contra potências do eixo. Essa daqui é um dos símbolos, né, principal símbolo da FEB, a cobra fumando. Isso daí foi feito por quê? Tinha muita sátira da nossa imprensa da época também, que falava assim: o Brasil só ia entrar na guerra se um dia a cobra fumar. E a cobra fumou. A Força Expedicionária Brasileira foi uma força terrestre composta por 25.834 homens e mulheres, que durante a Segunda Guerra Mundial foi responsável pela participação do Brasil ao lado dos aliados da campanha da Itália. Aqui nós vemos, né, vários pracinhas de vários lugares, né? Vocês sabem de onde vocês vieram? De vários lugares, de vários rincões do Brasil. Em 29 de julho de 44, milhares de homens tomaram seus lugares no interior da composição para o início da viagem, que levaria para a guerra. 1 ano e meio de treinamento, preparativos, terminavam ali. Ali eles estão numa embarcação britânica, despedindo seus familiares. Muitos se conheceram ali. Em meados de 44, sob o comando do general Mascarenhas de Moraes, partiu para a Itália e a França a Força Expedicionária Brasileira. Isso daqui vocês vão falar muito nele. General Mascarenhas de Moraes, esse baixinho aqui, ó. Em 16 de julho de 44, cerca de 5.000 homens da FEB, Força Expedicionária Brasileira, desembarcaram em Nápoles. O som não funciona. Cada barca levava cerca de 5.000 homens. As tropas brasileiras caminharam da praia numa barcaça britânica, desembarque, oceano. Adeus para seus amigos, ainda a bordo do navio, que trouxe para a Itália. Eles integraram o 5º Exército americano na Itália. Você sabe de onde eu venho? O Brasil entrou na Segunda Guerra, em 30 de julho de 44, ao lado dos países aliados, isto é, Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética e a resistência civil, milhares de países como a França. O inimigo, evidentemente, era chamado potência do eixo, Roma, Berlim e Tóquio. Isso daqui é um mapa da época, na região de Toscana, na Itália, onde o Brasil fez sua campanha. Esse símbolo aqui, Forte Army, Alfa 5, todos que entregavam o 5º Exército americano tinha que utilizar esse símbolo, para não ser confundido com o inimigo. Aqui um mapa. Mar, as barcaças, aonde foram feitas as primeiras incursões. Essa daqui é uma linha que chama linha gótica, aonde ficavam os alemães, em cima do morro. Região de Bolonha, essa linha aqui é a linha gótica, que vocês viram ali. Vamos entrar para a guerra, hein? Aqui é uma foto do Google para vocês verem mais ou menos como que era na foto real. Tirei aqui. Essa bandeira aqui é a bandeira nazista, então os alemães eles ficaram em cima de cada cota dessa daqui, muito gelada, cerca de menos 20 graus, tá? E a tropa brasileira tentando furar essa linha aqui que a gente chama de linha gótica. Aí o pracinha aí, Francisco, ficou muito famoso, que ele mandou um recado para os repórteres aqui do Brasil: a cobra está fumando. Aí escoteirão um acampamento, ó, mais de 5.000 homens. 5 de agosto,
Imagine o banheiro, né? 10 de setembro de 44, batismo de fogo. Nos primeiros contatos com a terra italiana, os integrantes da FEBRE foram presenciando a destruição das cidades e vilas e tinham a primeira impressão sobre aquele povo que sofria as consequências da derrota que havia caído num verdadeiro caos. O povo brasileiro é muito criativo, né? Então eles colocavam nome em tudo. Aqui o Pracinha aqui colocou o nome do Jeep dele de Osvardinho. Pode ver, olha o estilo da roupa, reparem o estilo da roupa dele. É um capote, depois vocês vão ver a roupa que é dos alemães. E ele colocava aqui umas correntes para poder não patinar tanto na neve. Residir. Eu não sei o que o Marechal General Mascarenhas de Moraes aqui, esse Lilian, não sei se era a esposa, mas colocou o nome do Jeep dele de Liliana. Aqui é o acampamento. Região de Luca. O Brasil sofreu suas primeiras derrotas. Agora nós vamos subir o Monte Alpino, que vários americanos tentaram subir e não conseguiram. Aqui a FEBRE travou suas grandes batalhas. Olha que interessante aqui, ó. Aqui é uma peça de artilharia, né? Uma companhia não, um grupo de combate. Vocês podem ver, tem negros, né, brancos. Então, o nosso problema nunca foi racismo, sim social. O rompimento da linha gótica. Os obuseiros. A maior vitória do nosso exército brasileiro, tomada de Monte Castelo, em 21 de fevereiro, que também é comemorado, né, o dia da imigração italiana. Uma arma temida na Segunda Guerra Mundial. É uma arma dos alemães. É a MAG 42, apelidada carinhosamente pelos brasileiros de Lurdinha. Tinha um pracinha que falava que parecia a namorada dele quando estava costurando. Nos Alpes, a FEBRE enfrentou temperaturas até 20 graus negativos, não contando com a sensação térmica. Muita neve, umidade e o contínuos ataques. Já a defesa nazista estava lá em cima nos Alpes, né? Então você imagina com uma metralhadora dessa, com alcance de 400 a 2 quilômetros, e o inimigo, para bater o inimigo. Até hoje, essa daqui é a igrejinha aqui do Monte Castelo, aqui em cima no Alpe. Está até hoje. Montese. Montese foi uma batalha de 14 de abril a 16 de abril. Em apenas 2 dias, perdemos 426 soldados brasileiros. Esse daqui é o grande herói, né? O grande herói. Sargento Max Wolff Filho. Ele, um excelente combatente, diz que o comandante é aquele que administra o caos. E ele administrou bem o caos lá. Esses 3 heróis têm uma história, tem um filme, né, na realidade, deveria ser feito um filme com eles. Sendo verdade ou mito o que aconteceu com eles, mas o Arlindo, o Geraldo Beaté e o Geraldo Rodrigues foram 3 mineirinhos, foram 3 mineiros que conta a lenda ou história verdadeira, não se sabe ainda, que eles seguraram uma companhia inteira de nazistas. Aqui vai ter uma banda de fora, né, que fez uma música para eles, uma banda sueca que chama Sabaton.
Agora vai. Essa banda fez uma homenagem aos heróis brasileiros. Uma banda sueca.
Bom, aí é a homenagem, né, da banda. Os Três Heróis, se qualquer um dá um Google aí, vão ver essas na internet, escrito em alemão. Os Três Heróis Brasileiros, que seguraram uma companhia inteira. Dá para virar um filme, né? Que é a Torre de Montes, vocês vão ver ela hoje. Os italianos ainda preservam ela ainda. Olha lá, hoje a torre. Rendição. A rendição depois que eles furaram a linha gótica. Esse daqui é um general alemão, olha a diferença da roupa dele para o frio. Ó. Eles foram para o lado brasileiro, não quiseram ir para o lado americano, não. E aqui os pracinhas que morreram na guerra, né, no cemitério da Itália, em Pistoia. Depois vieram para o Memorial da Guerra no Rio de Janeiro, em 1960. Lá tem um memorial. Na Itália, o exército brasileiro se distingue não só por sua boa conduta nas batalhas, mas também pela sua humanidade e as boas relações com a população local. Muitas vezes os pracinhas dividiam o pouco da comida com as pessoas locais. Muitas histórias contam que quando os brasileiros chegavam, eram festa, porque chegava comida, paz e alegria. Nosso povo é bom. Aqui, voltando para casa, o que eles queriam era voltar para casa. Você sabe de onde eu venho? Retorno, desembarque, a festa, né? Tem que ter a festa depois das batalhas, o desfile. O abraço querido do Pracinha. Aqui é a vila que estava destruída, hoje preservada pelos italianos. Monumento. Imagine nesses Alpes aqui os brasileiros subindo e levando rajada de metralhadora para baixo. O valor de uma vitória reside no significado da luta. Que Deus nos abençoe para as próximas batalhas que virão, que certamente virão. Muito obrigado. Convidamos os vereadores Gerson Alves de Souza, proponente da Lei número 7.086, de 2 de maio de 2022, o vereador Fernando Augusto Vieira de Souza, atirador da turma de 2001 e presidente da Associação dos Atiradores da Reserva do município de Assis, Arma, a entregarem uma lembrança aos familiares dos pracinhas que participaram da Força Expedicionária Brasileira. Encontra-se presente a senhora Maria de Fátima Matos da Silva, filha do senhor Benedito da Silva Matos, que lutou na Segunda Guerra Mundial pela FEB, avó do atirador Pedro Lacelva de Souza Franco da Silva, turma de 2023, acompanhados dos seus familiares Feliciano, Davi, Paulo, Fábio e Éder. Convidamos o senhor José Santos Filho para receber uma lembrança do Grupo de Escoteiros Cambuí. O soldado Santos participou do 7º Batalhão de Suez em 1959, compondo um contingente da Organização das Nações Unidas, ONU, em território egípcio.
Convidamos o senhor Policher, palestrante, e a senhora Fabiana para receber uma lembrança do tiro de guerra de Assis. Convidamos a todos presentes a se colocarem em pé para entoarem a canção do expedicionário. A canção do expedicionário é o título de uma música composta por Espartaco Ross com letra de Guilherme de Almeida. Foi originalmente interpretada pelo cantor Francisco Alves e se tornou a mais conhecida que o próprio hino oficial da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Nome das tropas que lutaram na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem de onde eu venho, venho do mundo do engenho, das selvas dos cafezais, da boa terra do coco, da choupana de um é pouco, dois é bom, três é demais, venho das praias sedosas, das montanhas
Deixei lá atrás meu terreno, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, minha casa pequenina, lá no alto da colina, onde canta o sabiá. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse ver que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ração do meu coral, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Venho do além desse monte, que ainda azula o horizonte, onde o nosso amor nasceu, do macho quente ao lado, um coqueiro que coitado, de saudade já morreu. Venho do verde mais belo, do mais dourado amarelo, do azul mais cheio de luz, cheio de estrelas prateadas, que se ajoelham deslumbradas, fazendo o sinal da cruz. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse ver que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ração do meu coral, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. O subtenente Rodney fará uso da palavra. Inicialmente, quero cumprimentar as nossas autoridades, vereador Gerson, proponente da lei, em que a gente pôde ter esse momento para comemorar o dia da vitória na nossa cidade, vereador Fernando, presidente da Associação dos Atiradores da Reserva do município de Assis, né? Sargento Poliché, senhora Fabiana, sargento Marlon, pastor Silcrei, né? A todos os nossos convidados, e especialmente a senhora Maria de Fátima e seus familiares, né? Uma satisfação muito grande tê-los aqui, um representante, né? Membros da família de um combatente nosso, um verdadeiro herói que lutou na Segunda Guerra. Uma satisfação muito grande tê-los aqui conosco, em especial o La Selva, nosso atirador da turma desse ano, bisneto desse combatente, né? Muito bom, muito importante. Senhor Santos, né? Nosso soldado combatente veterano da Batalha de Suez, do Batalhão de Suez, né? Foi defender a nossa nação em 1959, lá em terras egípcias. Uma satisfação muito grande tê-lo aqui conosco, com os seus familiares. E aos nossos atiradores do tiro de guerra, aos nossos escoteiros do Cambuí, né, uma satisfação muito grande, juntamente com familiares e convidados. Um momento importantíssimo,
Um momento em que nós não podemos deixar, como foi falado aqui no início, de comemorarmos esses fatos que, se almejamos um futuro melhor, um futuro próspero, nós temos que entender o que aconteceu no nosso passado, né? Então, agradeço muito a presença de todos, né? E é importante que nós entendamos a nossa história, é importante que nós tenhamos conhecimento. Eu acho muito importante o que Paulo fez, né, pastor? Principalmente com os de Bereia. Ele dizia que os de Bereia eles eram mais sábios que os de Tessalônica, porque o pessoal de Tessalônica eles simplesmente ouviam a palavra e os de Bereia eles iam além. Eles não só ouviam, mas eles pegavam para ver se aquilo que Paulo estava falando era verdade. Então, nós temos que fazer isso, nós temos que ter essa cultura de ler, de buscar, de verificar, como o nosso palestrante, o sargento Policher, mencionou, a história daqueles 3 que lutaram na Segunda Guerra, são valorizados em outro país, e nós mesmos não procuramos verificar o que realmente, de fato, ocorreu. Então, muito obrigado a todos por esse momento, e que possamos sempre ter essa data comemorada no nosso município, vereador. Muito obrigado. Está encerrada a presente cerimônia. Agradecemos a presença de todos os convidados e convidamos a todos convidamos para uma foto institucional o TG 02046 com as autoridades e homenageados. Em seguida, o grupo de escoteiro Cambuí e homenageados e, por último, todos os participantes.
A tempo, eu só gostaria de registrar que nós temos também um atirador que é bisneto do senhor Informação com responsabilidade, você encontra aqui.